Live, am I live? What's good, friends? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, essa live muito especial, então, que eu vou receber um convidado muito especial aqui para vocês, um teacher que tem aí centenas de milhares de seguidores lá no TikTok, que ensina de uma forma muito divertida, de uma forma muito leve, e a gente vai, ele já entrou ali, o Matt, né? Deixa eu convidar ele aqui, e a gente vai então, pessoal, enquanto eu convido ele aqui, a gente vai discorrer sobre esse tema bem legal aqui para vocês, que é as formas, né, erradas de começar. Então a gente vai ensinar para vocês as formas que vocês não devem inglês, ok? E por outro lado, a gente vai ensinar também as formas corretas para vocês aqui de aprender o idioma. Matt, tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem aí? Sim, você tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo bem. Tudo certo por aí? Beleza, sim, tudo certinho. Opa, show de bola. Matt, então, deixa eu só apresentar aqui então nosso tema aqui, a nossa live então, e apresentar um pouquinho também, né, do que eu sei sobre você, depois você fala mais um pouco aí pra gente também. E é o seguinte, pessoal, então essa live aqui, uma live muito especial, porque eu vou falar então com o Matt, né, como eu falei pra vocês, que tem aí algumas centenas de milhares de seguidores lá no TikTok. Ele ensina de uma forma muito leve o inglês, ele é tradutor, e trabalha com tradução e eu acredito que outras questões também do inglês, além de ensinar. E, pessoal, a gente vai falar então, o tema é não comece assim. A gente vai falar então as formas erradas de aprender inglês, as formas que te travam, que te bloqueiam e que te fazem não evoluir no inglês. Então, Matt, se apresenta pra gente, por favor, fala um pouquinho mais sobre você. Claro, tudo pra me ouvir direitinho, que eu não sei se o microfone tá muito longe. Tá, tô te ouvindo bem, tudo certo. Beleza, então. Boa noite, todo mundo, todo que tá assistindo. Meu nome é Matt, eu sou conhecido como @MattPlease, aqui e no TikTok e também no Instagram. Como o Emerson falou, eu faço conteúdo tanto de inglês para cotidiano, inglês na internet, aquele inglês que é um pouquinho diferente do convencional que a gente vê nas escolas, porque eu queria complementar essa área do inglês. E eu já crio conteúdo aqui na internet faz um ano e alguns meses. E é uma área que eu sou muito apaixonado, que é poder falar do inglês, que é um pouquinho fora do usual, porque ele está mais aqui no mundo da internet do que a utilização desse tipo de inglês constante. Mas a gente não vai falar muito Com desse licença, inglês. deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal aqui. A Salamina, Solange, Florine, Alice. Pessoal, Júlia, sejam todos muito bem-vindos aí. Boa noite a todos, gente. E como eu estava falando, esse tipo de inglês que eu falo é um inglês que não é necessário para a vida, mas ao mesmo tempo ele é útil para você conseguir entender como é que é o inglês mais casual que você vê na internet. Não é o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do que não fazer na hora de começar a aprender inglês, você não ficar muito perdido. Mas é isso que eu faço aqui e também para quem tiver interesse. Tanto eu quanto o Emerson, nós damos aulas, então quem tiver interesse em ter aula com a gente é só mandar a DM aqui no Instagram. É isso, Emerson. Legal. Obrigado por me ter aqui como convidado. Legal. Então, bora lá. Olha só. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí novamente. Olha só, a Salamina tá ali com a gente, tá sempre ali com a gente. Solange, Florine, Júlia, Alice, sejam todos muito bem-vindos aí. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, ou se quiserem comentar, ou tiverem alguma dúvida, deixa aí pra gente que a gente vai estar respondendo vocês ao final dessa live aqui. Matt, então olha só. Por exemplo, uma das questões que geralmente que foi um dos empecilhos olha ali o Iriel, David, seja muito bem-vindo, Iriel. Então, olha só, uma das questões que me atrapalhou muito no meu aprendizado e que a maioria das pessoas pecam nisso, né? Que é um motivo de travar essas pessoas, de fazer com que elas não consigam evoluir no inglês delas, é principalmente você querer pronunciar igual nativo, você querer falar perfeitamente, você querer aprender muito rápido, seguir esses coaches aí, né? Essa galera aí que fala que vai te ensinar fluente em 1, 2 meses, 3 meses. Papo furado.
Tem pessoas que até conseguem a fluência em alguns meses, mas isso é muito difícil, é um caso ou outro. Seja muito bem-vindo ali o Andri, Lavínia, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Então, olha só, tudo isso então, Matt, na minha opinião, tá bom? Eu vou querer, já vou te perguntar a sua opinião sobre isso. Tudo isso para mim são papo furado que te fazem ou desistir de aprender o inglês, ou qualquer que seja o outro idioma, ou te fazem você ou desistir ou ficar ali emperrado ali, você não evoluir. Entende? Então, a gente vai falar então sobre primeiro as formas erradas de aprender o inglês, depois a gente vai falar sobre as formas corretas. Então, bora lá, Matt. Além dessas formas que eu disse, né? Ou se você quiser dar uma enfatizada. Quais são as formas que você diz que são as formas erradas que as pessoas começam e por isso que elas desistem de aprender inglês, por isso que elas param no meio do caminho, por isso que elas não evoluem? Tá. Eu primeiro queria tocar um pouco nesse que você mencionou, porque são muito importantes também. É, esse primeiro do que você falou de querer soar como um nativo a qualquer custo, isso é muito comum. Não só para Sim. brasileiros, mas Beto, para. enquanto você vai falando, eu só vou dando um bem-vindo pro pessoal aqui, mas pode ir continuando. Seja bem-vindo aí o Caio, Lavínia, a Tá Vivian. bem. Então, essa galera que, sabe, que é muito só como nativo, isso é muito comum até em outros estrangeiros. Não, isso não é exclusivo dos brasileiros. Tem muitos outros estrangeiros no mundo que querem só que nem nativo, né? Eu não acho isso um problema, mas acho que isso pode ser uma coisa que pode te decepcionar se você não tiver com isso muito claro na sua mente, que pode ou não acontecer e não é uma necessidade, não é o que vai te impedir de se comunicar. Isso é uma coisa que se as pessoas tirassem um pouco da cabeça, com certeza facilitaria e não é uma coisa que ninguém recomenda fazer. Tipo, não entre nessa tentando aprender qualquer idioma X só com a possibilidade de só que não nativo. Tirando isso, que você falou Legal. também de Matt, deixa eu querer só puxar correr, um gancho nisso aí que você está claro. dizendo, que é muito importante o seguinte. Seja muito bem-vindo a Rosilda, Fabiano de Mello, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, se tiver dúvida, deixa aí pra gente que a gente vai estar respondendo no final. Matt, olha só, teve uma aluna uma vez que ela veio falar assim, ela falou assim, o Emerson, mas você falou para mim que tem que pronunciar o TH com a língua para fora e você tem que fazer, por exemplo, thanks ou the, né? The, e o Emerson, eu não quero pronunciar assim, eu não gosto de pronunciar assim. Antes, quando eu comecei a ensinar, eu começava a ensinar a forma correta da pronúncia e tudo. E assim, só que hoje eu pego muito mais leve e eu simplesmente digo para o pessoal o seguinte: eu ensino para vocês a forma como soa mais nativo ou a forma mais correta. E aí, se vocês vão seguir essa forma ou não, é com vocês. Por exemplo, se você quiser falar assim, ó, thanks, com o som do TH, você pode falar thanks. Se você não quiser falar, se quiser falar thanks, não tem problema, não tem problema. O thanks, ele é muito mais nativo, ele é muito mais nativo. O thanks, você tá tipo dando uma improvisada. Tá errado algum outro? Não tá. Simplesmente são formas diferentes de dizer. Então hoje eu levo o aprendizado de forma muito mais leve assim, para fazer com que as pessoas não gerem aquela angústia nas pessoas de assim, eu tenho que aprender o mais correto, eu tenho que aprender o mais, esse é o mais perfeito, aquele não é. Sim, sim, com certeza. Eu, eu sempre ensino o jeito que vai estar mais presente no dicionário. Eu acho que é o jeito que a pessoa não consegue encontrar mais fontes, não fica presa à minha aula, entendeu? A pessoa pode encontrar em outros recursos. Mas é importante lembrar que é importante achar uma pronúncia que funciona para você, que não parece aquela coisa, meu Deus, como é que é mesmo? Ah, é desse jeito, né? Putz, não lembro. Então, assim, se você tiver uma pronúncia que é confortável para você, que você lembre, é mais fácil ficar com essa do que se forçar uma que você não gosta, ou que não funciona para você, porque você sente dificuldade. Então, no caso do TH, por exemplo, é bacana e é importante você saber que você tem que fazer esse som colocando a língua entre os dentes e soprando ou usando as cordas vocais, dependendo do tipo de TH. Beleza, o aluno não vai lembrar de todos esses detalhes, mas de qualquer forma é o mais importante. Agora, se você em algum momento estiver conversando e mandar um som de F sem querer, um som de D sem querer, e isso você achar que, meu Deus, é o fim do mundo, não é. A pessoa vai te entender do mesmo jeito, a não ser que você esteja falando de palavras muito específicas, tipo, sei lá, morte e surdo. Aí, nesse caso, é importante que você pronuncie direito. Mas, de resto,
não se preocupe tanto com a perfeição do sotaque, até porque isso não existe. O importante é se comunicar e tenha certeza que a maioria das pessoas estrangeiras que vão ouvir vocês estão mais interessadas em saber quem você é como pessoa e o que você tem a oferecer, e, sabe, essa troca de conhecimento do que o seu sotaque ou uma pronúncia maravilhosamente perfeita. Então é sempre bom achar uma coisa que funciona para você. E eu sempre falo isso para, sei lá, às vezes a pessoa consegue ter aquela dificuldade, a famosa dificuldade de pronunciar o RL em world, girl, e aí você sabe que existe aquela possibilidade da britânica, por exemplo, que a pessoa não tem que ficar fazendo Earl, só fala girl. E fica fácil, e funciona. Não tem que forçar alguém a falar, sei lá, squirrel, que é uma palavra que geralmente as pessoas acham dificuldade. Se você consegue falar squirrel, funciona também. É a versão britânica, é mais fácil. Geralmente para os brasileiros eu acho que é muito mais fácil essas partezinhas britânicas que não tem que ficar sofrendo tanto com a língua enrolando lá para trás e vai e volta. Então, se você acha uma pronúncia que funciona para você e é confortável, é muito mais fácil do que ficar nessa de, ai meu Deus, só tem essa, preciso fazer isso, isso, isso. Aí me dificulta, não sei o que. Tipo, então, eu gosto de dar as opções. A gente, claro, sempre vai ensinar uma coisa que é mais fácil de encontrar, que vai estar disponível para no próximo Google que você botar, você acha. Mas se você quiser variedade, é importante também. Mandando um salve pro Gustavo aí. Gustavo, tudo bom? E o que mais? Eu queria falar de outros assuntos também, mas a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso, Emerson. A gente pode colocar outros aspectos que a gente pode achar que podem Tá, deixa eu causar só fazer um conflitos. comentário nessa questão, que a gente já parte Claro. para o próximo. E deixa eu dar boa noite aqui para o Igor, Duda, Gustavo Isa, Gustavo. pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Já senta o dedo aí no like pra gente. Se tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário, faça aí. Deixa aí a sua dúvida que a gente vai estar tirando no final aqui. E olha só, uma coisa muito importante sobre essa questão da pronúncia, o Matt, é o seguinte. Eu tenho uns encontros de conversação aqui em Brasília que se chamam Conversação Poliglota. Eles acontecem online também. E aí o que acontece? Nesses encontros, teve uma pessoa uma vez que ela estava conversando com um nativo, e aí assim, eu estava conversando com esse nativo e eu estava usando um vocabulário totalmente diferente e a pronúncia totalmente diferente da pronúncia e do vocabulário de quando eu fui conversar com os brasileiros ali. Ou seja, o vocabulário era um pouquinho diferente, um pouquinho mais amplo. A pronúncia, ela era uma pronúncia mais tranquila, menos abrasileirada. E assim, quando eu fui conversar com um brasileiro, eu já comecei a brasileirar mais a pronúncia e já comecei a não pegar palavras complexas, pegar mais palavras mais fáceis. Aí o que eu complemento com isso então, para você? Que assim, que o foco, né? O foco é... Então, olha só, puxando lá para a nossa perspectiva de então não comece assim. Não comece, não coloque na sua mente de que você tem que ser perfeito na sua comunicação. A sua comunicação, você tem que focar na comunicação. Você não vai focar, por exemplo, em pronunciar perfeito, falar tudo que você quer. Você vai pronunciar em conseguir fazer a pessoa entender o que você está dizendo e você conseguir entender o que a pessoa está dizendo. Então, por exemplo, quando eu estava lá falando com esse gringo, com essa pessoa de fora, eu estava pronunciando o thanks, o TH, com som de TH. Quando eu fui conversar já com os brasileiros, eu falava assim, yeah, thanks, né? Aí eu já começava a brasileirar aquela coisa ali para ficar mais fácil para compreender. Então, o foco, ele sempre tem que ser na comunicação, nunca na perfeição. Sempre na comunicação. Sim, se quiser fazer algum comentário sobre isso, Matt, antes da gente continuar aqui, Sim. então seja bem-vindo a Letícia, o Hugo. Deixem as dúvidas aí, pessoal. Só para a gente encerrar aí A para Dulce, outra, seja muito eu bem-vinda acho a Dulce. que o que você falou é muito importante, porque eu também falei isso, que é o final que a gente quer é se comunicar, a gente quer trocar experiências, a gente quer trocar cultura, a gente quer realmente ter essa conversação de vida. Não é, ninguém tem competição, não tem um medidor de, nossa, você tá arrasando no seu inglês, nota 10. Não tem isso, as pessoas querem conhecer pessoas. E o conhecimento humano, essa troca
de experiências vai muito além do jeito que você consegue falar. Então, é uma coisa que não tem que ficar preso na sua cabeça de, ah, meu Deus, tem que falar desse jeito, porque assim vai ser mais interessante. Você é interessante por você, e o fato de você estar falando um outro idioma já mostra o quão dedicado você é a querer expandir seu universo. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo, essa troca, essa conversa, e como é incrível que você já está fazendo todo esse esforço a mais para falar um idioma a mais do que não é o seu, no caso, de língua materna. Legal. Legal. Beto, antes da gente continuar, que você falou que tem uns tópicos aí que quer falar sobre, eu vou te fazer uma pergunta primeiro, pedir para você me falar um pouquinho como é que foi o seu caminho para aprender inglês, como que foi, você tem que idade, você começou a ensinar inglês com qual idade, com qual idade você começou a aprender inglês, qual idade você se sentia, com quanto tempo de estudo ali você já se sentia confiante para já começar a praticar, né, a jogar o inglês ali para fora, porque assim, eu aprendi depois de adulto e lá na Europa eu tinha super confiança de falar com todo mundo, em todo canto. Só que quando eu cheguei no Brasil eu travei, porque aqui tem, né, aquela questão da crítica e tudo. Ah, você pronuncia errado, você não sei o quê. Então aqui eu demorei um tempo a mais para me destravar, entende? Então, assim, conta aí pra gente um pouquinho de como é que foi essa jornada sua. Gente, eu adoro contar essas histórias porque, assim, esse processo de aprendizado foi uma coisa que não foi planejada, assim, por mim, no caso. Foi, claro, pela minha mãe, porque eu comecei novo. Não vou dizer muito novo, porque para mim muito novo seria lá quando eu tinha só um dígito de idade. Eu fui introduzido a idiomas mesmo, porque eu sei que você é poliglota, então assim, você já tem muito mais conhecimento de idiomas do que eu. Eu fui introduzido para o primeiro idioma estrangeiro quando eu tinha acho que uns 3 4 anos, porque eu fui para um colégio que era alemão. Eu não falo alemão hoje em dia, então por favor não force o alemão comigo, que eu não lembro de alemão ainda, preciso dar uma revisada. É, o alemão foi o primeiro idioma estrangeiro que eu fui introduzido. E o inglês ele E veio como quando é eu que tá o tinha seu alemão hoje, tá? Como é que tá o seu alemão? inexistente. Eu consigo tipo, contar até 10 eu acho. Não, mas eu acho que de tudo não perde Mas assim, não, né? deve estar aqui preso em algum canto, sabe? Porque o cérebro armazena essas coisas. Deve estar num canto do cérebro. Mas eu tipo, preciso daquele estímulo para, sabe, voltar atrás. Preciso dar uma lida, assim, para me lembrar. Mas eu fui introduzido ao inglês com uns 10 11 anos no colégio. O mesmo colégio alemão. E a minha primeira interação com o inglês foi Em qual terrível. cidade, Matt? No Rio. Na capital mesmo? Isso, no Rio de Janeiro, capital. Legal. E minha interação com o inglês no início foi horrível. Eu não gostava, porque assim, eu sou muito de. Acho que por ser muito metódico e gostar de me dedicar a uma coisa só de cada vez, como eu estava muito envolvido com o alemão, e eu gostava muito do alemão, quando veio o inglês junto, eu falei, nossa, não gostei, não gostei. E eu tinha uma dificuldade muito grande no início, sabe? Eu tinha meus problemas com inglês, não gostava de entender. Até hoje eu lembro de uma prova que eu fiz que eu não sabia nem escrever calça. Eu não sei o que eu escrevi, mas eu não escrevi calças em inglês. E aí, quando eu fiz uns 13 anos, a minha mãe falou: beleza, eu vou te colocar no curso de inglês mesmo. O famoso curso de inglês que você vai para poder aprender inglês, porque é o que as pessoas fazem. Aqui parece que é um protocolo isso. Tirando os que se aventuram e aprendem sozinhos, o mais comum é que o povo taca num colégio de inglês e vamos que vamos. Foi o que eu fiz com 13 anos, que a minha mãe me botou lá, ela me forçou a ir fazer isso. Ah, beleza, fui fazer inglês com adultos. Eu de 13 anos no meio de gente com 30 40 50 60 anos aprendendo inglês. Eu de boa no meio, acho que a galera que tava meio ainda tava sentindo um pouco intimidada, que foi interessante ver um bando de adultos intimidado com a minha presença, e eu de boaça, ela só tava existindo mesmo. E com a medida do tempo passando, essa interação com a língua, eu criei gosto. Eu aprendi a me identificar com o idioma, e muita gente me pergunta assim, ah, mas e o seu sotaque, por que ele ficou desse jeito e tal? E eu não sei se isso vale contar agora, mas muita coisa relacionada a não compreender, acho que os aspectos culturais do sotaque brasileiro que me fizeram fugir dele, mas hoje em dia eu tenho total apreciação pelo sotaque brasileiro. O Mandar um meu bem-vindo ali gosto, pro pessoal, Gabriel, Samir, Silas, Tech Silas, Tainá, Ana Gabi, Ana Bigardi.
Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aí pra gente. E o meu gosto pelo inglês cresceu mais e mais, com o curso ajudando também. E depois disso, depois de um certo ponto, assim, em qualquer idioma, você vai chegar num momento que você tem a sua estrutura base e você quer expandir seu universo para alguma coisa que você gosta. Que é uma coisa que. Isso eu imagino que seja uma coisa que seja certa de se fazer. Você achar coisas que você gosta e expandir seu conhecimento lá. Você gosta de esportes, E o assista que que, coisas de o que que esporte. foram essas coisas que você gostava, que Ah, deu eu certo? gostava muito de aqueles seriados da Disney. Eu assistia muito Zack James em Ação, Hannah Montana, High School Musical, aqueles filmes da Disney, os decons, os famosos decons. E eu queria entender o que eles estavam falando, eu queria entender o vocabulário, aqueles seriados jovens, né? E meus professores não sabiam essas coisas, tanto que foi um dos motivos pelo qual eu mesmo fiz a minha página, porque esse tipo de vocabulário era uma coisa difícil de um professor saber, né? E é esse tipo de paixão que eu imagino que seja benéfico para qualquer um. Tipo, acha uma coisa que você gosta, que você te diverte. Então você já me faz puxar um gancho aqui no sentido seguinte, né? Não, o nosso foco, o nosso tema lá, não comece assim, a forma errada de aprender inglês. Então você já me faz dizer que a forma errada de aprender inglês, uma outra delas, né? É aquela É, pessoa que vai aprender o inglês, aprendendo a gramática, aprendendo o inglês pelo inglês, ou seja, acha alguma coisa que você ama no inglês ou em qualquer outro idioma que você for aprender, e isso tem que ser o motivador maior, o seu motivador maior. No seu caso, o seu motivador maior foi você ter essa paixão por essas séries e filmes da achar Disney aqueles e seriados aquela da Disney. curiosidade sua, né? De algumas pessoas pode ser o trabalho, a pessoa quer morar fora do país, quer trabalhar, e aí vai ser um pouquinho mais difícil porque o trabalho pelo trabalho a pessoa vai ter que ralar um pouco mais, né? Porque ela não tem uma paixão puxando ela, né? Ela quer aprender. Na verdade, ela tem uma paixão. O dinheiro que ela vai É, ganhar sim, mais lá com fora do certeza. Brasil é uma paixão, né? Acaba sendo essa paixão. Mas Não, mas eu continua. Então, acho, seja Emerson, que bem-vindo. O Arlen, a Carol. independente da pessoa precisar trabalhar, porque isso aí é inevitável, principalmente quando você começa como adulto, é que sempre vai ter algum tema que você gosta. Sempre vai ter alguma coisa que você gosta. E sempre vai ter isso em inglês. Isso com certeza. Talvez outros idiomas menos populares seja um pouco mais difícil, mas sempre vai ter alguma coisa que você gosta que você pode encontrar uma versão em inglês. Você gosta, como eu falei, de esportes, que o Gustavo tá aí no chat, eu sei que ele gosta de esportes, então você menciona no problema dele. Se você gosta de culinária, se você gosta de maquiagem, se você gosta de desenho, se você gosta de música, se você gosta de moda, se você gosta de edição de vídeos, sempre vai ter alguma coisa. E a gente, felizmente, em 2021 tem tanto recurso na internet para achar tanta coisa que, olha, naquele tempo que não tinha, a internet ainda estava meio mais ou menos. Era uma sofrência para conseguir achar esses recursos, principalmente o negócio da Disney. Nossa, era uma sofrência. Era só coisa dublada que tinha na TV, era um inferno para achar na internet. Então, isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia têm tão mais presente para elas e é um acesso muito mais fácil do que era 20 anos atrás. Então, isso é extremamente importante. Encontre algo que te motiva e que faz com que o processo de aprendizado não seja aquela coisa de um processo de aprendizado, e sim seja uma coisa que te Ou seja, diverte. não aprenda o inglês pelo inglês, né? Mas encontre alguma coisa que você tem uma paixão e use essa paixão para você seguir no Exatamente processo isso. ali. Faça com que o processo seja prazeroso, porque senão vai ser chato demais e você vai acabar desistindo. Tá, daí eu complemento com a questão, Matt, que é a seguinte: só essa coisa prazerosa, por essa coisa prazerosa, na minha opinião, não é suficiente. Na minha opinião, tem que ter isso e tem que ter também, você tem que ter um mentor, você tem que ter um professor, né? Seja o Emerson, seja o Matt, ou seja algum outro que você goste, você tem que estar com um professor que você confie nele, que você confie que ele vai te levar nesse caminho. Porque sem esse professor o caminho é mais longo e mais árduo. Não é que que é impossível. Eu aprendi inglês sem professores, esse tempo meu, mas eu demorei
muito mais tempo, eu demorei anos assim para aprender uma coisa que se eu tivesse com um mentor que eu gostasse do processo com ele, eu teria aprendido 7 vezes mais rápido, por exemplo. Então, ou seja, vá nesse processo, né, fazendo as coisas que você gosta, só que vá com o mentor e também pegue conteúdos, aulas, materiais ali que são didáticos para te ajudar. Ou seja, esses materiais didáticos com esse professor, com esse mentor, com esse tutor, mais as coisas que você gosta, pega elas e caminha lado a lado. E assim, ou seja, a forma errada, né? Vai sozinho. Sozinho é mais difícil, sozinho o caminho é mais largo, mais longo. Outra forma errada, pega só conteúdos didáticos. Não, não vai te segurar. Você tem que pegar coisas que você gosta também. Ou seja, então seria esse equilíbrio entre o que você gosta e ter um mentor ali. O que você complementaria nesse sentido? Sim, com certeza. Desculpa se deu a entender que eu falei só fique numa coisa que você gosta. Tem que ter um Não, meio eu termo, né? entendi. Eu só complementei, mas eu entendi o que você quis dizer. Sim. Sim, sim. É importante que a gente tenha esse meio termo e realmente, assim, dá para aprender sozinho. Você, como poliglota, com certeza pode falar sobre isso, de aprender sozinho, até porque poliglotas não vão ficar pagando escola de idioma para cada idioma que eles aprendem, né? Isso não é economicamente viável e nem questão de tempo não é viável. Aí eu vou te falar que depende, porque eu tenho um intensivo poliglota que a gente já está no segundo módulo que a gente está criando, que a pessoa aprende 6 idiomas numa paulada só. Então, assim, Mas aí você e, ensina a pessoa como aproveitar de uma maneira eficiente, né, o processo de aprendizado, para não ser um processo, sei lá, uns isso. cursos que botam 5 anos para aprender o idioma só. Não, Vai, 5 anos você não. ensina 5 a anos é muito. pessoa a 5 anos visar coisas é úteis, muito, né? desculpa o termo, muito broxante. 5 anos é muito broxante. Não dá, Pois é. não dá. Então, assim, você tendo alguém para te explicar assim, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Use os recursos que você ama e preste atenção desses aspectos para você conseguir entender como funcionam as coisas do idioma que você está aprendendo. Isso é extremamente rico e é o que a maioria dos professores vai te guiar, que você sozinho pode não perceber. Às vezes você está lá vendo 2 horas de um filme e o que você aprendeu com o filme? Sei lá, que o personagem é um palhaço. Foi isso, com sorte você achou uma ou duas palavras, assim, você não parou para pensar assim, vou pegar essa cena aqui, tentar entender como é que funciona, o que ele falou aqui, o que ele falou aqui, ele falou muito rápido, qual é essa expressão? Pega devagarzinho uma porção que você gosta do filme e vai extraindo o máximo que você pode, não fica preso a 2 horas de filme só por ver 2 horas de filme, você gastou 2 horas, pelo menos você se entreteve, que não é uma coisa ruim, mas a porção do aprendizado ficou comprometida porque você só ficou assistindo passivamente, sem pensar como isso poderia ser benéfico para o seu aprendizado, e é isso que um professor vai fazer, vai te mostrar que mesmo uma coisa que pode ser prazerosa, dá para você extrair muito conhecimento disso e ter um rendimento maior ainda. Com prazer também. Então, o professor vai te ajudar nisso e Definitely, o definitely. processo não fica aquela coisa de Ah, 5 anos. Né? com certeza. Aqui, ó, só um boa noite ali. Então, seja muito bem-vinda, Carol, a Leda Luara, Dentinha Saraújo. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. O Gustavo disse ali, ó, Boy Meets World. Sim, os garotos se encontram pelo O mundo, Boy Meets encontram o World mundo, né? Boy Meets World é um seriado também. É um É um seriado da Disney. seriado também? É É ok. um seriado da Não Disney. conhecia esse, não. Legal. Tá, então assim, Matt. E aí, olha só. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, deixa aí pra gente que a gente está aqui para justamente isso. Para ajudar vocês a conseguirem alcançar os objetivos de vocês com o inglês. Seja ele de trabalhar em algum outro país, seja ele de trabalhar remotamente do Brasil em algum outro país, seja ele de viajar pelo mundo, seja de estudar fora, de morar fora. Então, manda aí as dúvidas que a gente vai estar respondendo vocês aqui. O nosso objetivo é ajudar vocês a alcançar esse objetivo de vocês. Seja muito bem-vindo aí, o Rodrigo está sempre aí com a gente. Lucas é meu Lucas, aluno. Oi, Lucas, tudo bom? Lucas, Lucas seja Afreitas. muito Seja muito bem-vindo. bem-vindo. Então, assim, e aí, Matheus, olha só, o Matt. Matt é de Matheus mesmo, é isso? Isso mesmo. Ok, tá. E aí, Matt, assim, por exemplo, você falou sobre a questão de, às vezes, a pessoa estudar sozinha e alguma coisa travar ela. Por exemplo, lá para os meus alunos, a gente tem, além das salas de conversação semanalmente, onde eu faço a curadoria ali, e os materiais, e a gente ainda tem a comunidade de alunos que eles podem tirar dúvida ali com o professor, outros interagem, tem um chat. Ou seja,
para o aluno não se sentir sozinho, tem toda essa estrutura em volta dele para ele não desistir, para ele não ficar emperrado, travado em alguma coisa. Eu sempre reforço para os alunos, olha, usa a comunidade para tirar dúvida, usa o chat para tirar dúvida. Eu vou lá, vou responder, mas se outra pessoa responder e tiver certo, eu não vou corrigir, eu vou deixar. Por quê? Porque às vezes aparecem questões que elas vão te travar de uma forma assim absurda. Por exemplo, tem muitas estruturas em inglês que a gente não consegue entender e não entra na cabeça da gente. Tem muitas palavras em inglês que você não consegue pronunciar ou que você não consegue entender elas não fazem sentido para você. E se você não tiver um instrutor, um tutor, um professor que te ajude a entender aquilo ali, que te explique de uma forma didática, você vai ficar travado, aí vai aparecer mais outra depois, e mais outra, e mais outra. Aí vai chegar um momento que aquilo ali vai te travar de uma vez. Aquilo ali arrisca de te travar de uma vez, de te parar o seu processo. Então eu só estou complementando essa questão que você disse, que às vezes você, seguindo sozinho, caminha muito mais árduo, muito mais difícil. Seja muito bem-vindo aí, Ednês, seja muito bem-vinda. Então é isso. Agora, uma outra questão, Matt, que você falou sobre o mundo poliglota, né, de aprender vários idiomas. Assim, eu sou um apaixonado por línguas, né, e culturas, por aprender idiomas, aprender um pouquinho mais sobre a história, culturas de outros países. Tive na Rússia, eu nunca imaginei que eu fosse encantar com um país igual eu encantei com aquele. Uma cultura assim, né? Muitas pessoas, a Rússia é um país, não sei o quê, é isso, é aquilo. Cara, eu não quero saber. Quando eu viajo, eu quero conhecer as coisas boas, eu quero conhecer o que é interessante, que vai me agregar conhecimento. Seja muito bem-vinda a Gisele aí também. Então, eu quero isso, eu quero aprender as línguas, eu quero aprender as culturas, eu quero entender um pouco mais sobre outras formas de viver, eu quero trazer isso para o meu dia a dia, essas formas diferentes de ver a vida, de fazer. Então, essa é a paixão de um poliglota. Seja muito bem-vindo, Moisés, também. Essa é a paixão de um poliglota. Que você aprende muitas línguas porque você ama. Você aprende o inglês e você começa a tomar amor por aquilo. Você ama. Ou às vezes você vai aprender o inglês e você só quer para trabalhar, para viajar o mundo. Tem algum problema nisso? Não. Você quer aprender, quer parar ali nele, você quer fazer só... Você quer utilizar o inglês como ferramenta de trabalho ou como ferramenta para alcançar algum outro objetivo seu? Vá em frente. Faça isso. Mas faça isso sozinho, é mais difícil. O caminho é mais longo. E também com metodologias que tem ali só gramática, 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 foco em gramática, gramática, gramática. Isso aí vai te enrolar muito, o seu processo vai ser foco em coisas do dia a dia. O Matt, eu falo aqui sem medo de afirmar, porque eu vejo lá a forma como ele conduz, que é uma coisa bem dia a dia mesmo também, assim como é a minha proposta. Então, proposta de comunicação, de você se comunicar no inglês e não ser um expert em gramática de inglês. Nem eu que sou professor, eu não sou um expert em gramática de inglês, eu sei tudo que eu preciso para ensinar. Eu nem sou e nem quero ser o expert, o cara mais foda do mundo de gramática de inglês. Para que você, que só quer viajar pelo mundo com inglês ou quer trabalhar com inglês, quer ser um expert em gramática? Eu não falo inglês perfeito. Eu tenho certeza que o Matheus, que o Médio também não fala inglês perfeito, 100% perfeito. Mas nosso foco é comunicação, nosso foco é como se comunicar, comunicação. Então, Matt, é isso. E a perspectiva de um poliglota sobre aprender idiomas é justamente essa de comunicação. Por exemplo, aí eu vou finalizar o meu raciocínio, já para dar abertura, que eu sei que tem algumas questões aí, com certeza, tá na agulha aí para você adicionar para a gente. Mas assim, tem uma amiga, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem uma amiga que ela fala assim, o Emerson, o seu espanhol, para mim, ela é portunhol. Aí eu falo para ela assim, e o que que tem? E o que que tem se ela é portunhol? Qual é o problema? Quando eu estou na Espanha, onde eu morei 2 vezes e visitei algumas outras vezes, o pessoal, os espanhóis falam que eu falo espanhol. Eu chego no Brasil, eles vêm falar que o meu espanhol é feio, que eu falo portunhol. Se eu estou aí com isso, estou nem aí com isso. O meu foco é que quando eu estou lá na Espanha, quando eu preciso, que eu vou falar com as pessoas, eles me entendem, que eles vão falar para mim, eu entendo, e acontece a comunicação. Pronto. Esse é o objetivo. E aí eu até brinco com ele e falo assim, olha, quando eu chegar nesse nível
do meu portunhol no Brasil, né, para nós brasileiros, e do meu espanhol para os espanhóis, quando eu chegar nesse nível em russo, nossa, eu acho que eu vou comprar uma caixa de foguete, vou soltar e vou filmar aqui e vou mostrar para todo mundo e vou falar, cara, eu consigo me comunicar igual me comunico em espanhol. E aí eu vou partir para o árabe, vou partir para o japonês e para o mandarim, porque eu tenho um objetivo também depois que alcançar a fluência no russo, ou pelo menos uma comunicação natural em russo, e para o árabe, depois para o mandarim, depois para o japonês. Então, o meu foco é comunicação, nunca perfeição. Às vezes a pessoa te pergunta assim, como é que fala bacalhau em inglês? Aí você vai e foge da cabeça e não lembra como é que fala cod ou codfish, né? Aí a pessoa fala assim, ah, então você não fala inglês porque você não sabe como é que fala bacalhau? Gente, não é assim, não é desse estilo. Matheus, fala mais um pouco pra gente, por favor. Então não é assim, é comunicação. Você não Não, vai achar todas as palavras, todo isso que momento. você falou é incrível, porque assim, eu já tinha até visto um TikTok falando a respeito disso, que é assim, até onde eu sei, nossa profissão é professora. A gente ainda não virou a profissão dicionário para lembrar de todas as palavras, né? E acho que ninguém aqui quer. O Google tá lá para isso, e é o que importa. Não saber todas as palavras é uma coisa humana, até porque nem português você sabe todas, quem dirá de um idioma que veio depois da sua vida. E acho que é muito um aspecto muito bacana de quem é poliglota, é um processo que eu mesmo estou trabalhando em mim mesmo à medida que eu estou aprendendo novos idiomas, é se despir dessa exigência que nós como brasileiros temos à medida que a gente vai aprendendo Muito. novos Principalmente nós idiomas. brasileiros, muito. Já já eu quero Essa, aprofundar mais ainda nesse conteúdo. Mas essa exigência de perfeição, só acumulativo, não sei o que, eu tenho certeza que quando você tem a mentalidade de um poliglota que é expandir seu conhecimento, interagir com outras culturas, ter o seu sotaque, se não é um atributo bem-vindo, você simplesmente nem pensa nele. Você está lá porque você quer comunicar, você quer falar de uma maneira que a pessoa te entenda. É isso. Você não está preocupado que você vai soar perfeitamente como um nativo de tal lugar. Claro que você vai soar como algum lugar, porque vai ser a sua base de algum lugar. Tem gente que aprende árabe de Marrocos, por exemplo, a pessoa vai ter aquele sotaque mais parecido com ele, e tá tudo bem, do mesmo jeito que alguém que aprende francês da França, ou aprendeu, sei lá, no Canadá, em Quebec. Pode ter aquele sotaque mais tendencioso para lá. Mas, de qualquer forma, o objetivo é criar aquela comunicação e os poliglotas têm isso de entender que não tem essa de, eu vou me comunicar perfeitamente, não. Vai ter erros nessa fala e tá de boa. Não é um tanto problema, é que uma são coisa que muito a gente criticados por aceita. isso, porque não, pela maioria que não pensa assim. Pois é, um defeito que é visto pelas pessoas, que é uma coisa que os poliglotas aceitam, que é vai errar e tá tudo bem, porque isso é a parte do processo de aprendizado que não faz mal nenhum, só enriquece o processo, o aprendizado, o processo de comunicação mesmo, porque quando você erra, vai ter alguém para te falar isso, se for um outro nativo, e aí você tem mais um momento de troca de experiência e de conhecimento. Então só tem a enriquecer mais a sua vida e isso é uma coisa que quem está aprendendo um idioma só agora, que está começando o seu primeiro idioma estrangeiro, não tem que os poliglotas tem que ser uma coisa que tem que ser pensada por todo mundo. Se faça faça o let it go, esquece dessa necessidade de preciso soar perfeito e aproveite o processo, que é muito mais prazeroso do que ficar nessa de não, tem que acertar tudo com o verbo certinho, com o artigo certinho, com a preposição, o complemento, tudo nos esquemas e só fala, que é o que o poliglota vai fazer. Se errar, a vida que segue. Pelo menos tentou e tamo aí. Criou uma conexão nova. Legal, legal. Tá, então, então justamente, né, aprofundando um pouco mais nesse sentido, de que assim, é, uma das coisas mais importantes do aprendizado do idioma, né? Então é assim, é você não querer acertar tudo, falar tudo certinho, querer conjugar todos os verbos certinhos, isso é perca de tempo, você só vai se frustrar nisso. Vai falando que você sabe, fala do que. Vamos supor,
a pessoa, uma coisa, né, que eu sempre vejo muito na prática ali nos encontros, que assim, tem pessoas que chegam lá querendo falar muito certinho, elas ficam travadas, elas não desenvolvem a conversa. E aí já chega outras pessoas com a mente totalmente diferente, que elas chegam lá, o cara nem consegue falar, ele fala assim, por exemplo, teve uma pessoa lá no último encontro que ele falou assim, you're lying to me, ou seja, você está mentindo para mim, né? Só que ele não queria dizer você está mentindo, ele queria dizer assim, você está brincando comigo, né? You're joking. Mas eu entendi o que ele quis dizer, que ele estava querendo dizer que eu estava brincando, assim, não, você está brincando, né? Tipo, e assim, e aí quando a pessoa leva muito ao pé da letra, ela vai falar assim, uai, mas espera aí, ele está falando para mim que eu estou mentindo para ele, não, mas eu não sou mentiroso, eu não minto, velho. É verdade isso que eu tô falando. Entende? Então, assim, aí por outro lado, quando você deixa o negócio ser mais leve, que os maiores poliglotas do mundo, né, que eu sigo, que é o Steve Kaufman, que é o Gabriel Weiner, Esse T.K. Gabriel, Maia, ele, se eu não me engano, ele tava no Clubhouse também. Ele é muito conhecido, né? É um cara que, sim, nossa, é incrível. Gabriel Poliglota também, sim, Gabriel Weiner, não, esse já é outro, Ah, Gabriel outro. Weiner é outro. E aí, por exemplo, você tem o Luca Lampariello, mas eu estou falando de outros que inventaram as metodologias. Esse Gabriel Poliglota, ele é um poliglota que fala muitos idiomas, mas assim, eu não conheço nenhuma metodologia que ele criou por Não, ele sim. mesmo, Eu entende? sei porque eu conheço ele Agora, por esses ele outros que eu ser citei para você, conhecido em redes sociais. isso, esses outros que eu citei para você, eles criaram metodologias mesmo, que são coisas fodas assim. E o Steve Kaufman, que é um poliglota canadense que fala, eu acho que 17 idiomas, ele fala, Esse não Steve, se eu não me seja engano, um vaso. A Karina entrevistou ele, não foi a Karina do English in Brasil? Ela falou com ele que ele aprendeu idiomas depois de, sei lá, 70 anos, não foi? Com 70 Ele anos de começou a idade. aprender depois de velho mesmo, ele Isso é fala, depois de velho, incrível, sim. isso é incrível. Sim, Isso é sim, depois de um velho. super exemplo Sim. para todo mundo. E aí o que ele fala? Não seja esse vaso de cristal delicado que se quebra só de encostar. Ou seja, não tente falar tudo perfeitinho. Não tente falar tudo que você quer. Às vezes, vamos supor que você quer falar assim, como é que eu falo para falar frustrar em inglês? Ou tipo, falar, sei lá, procrastinar em inglês. Aí, se você não acha a palavra certa, não se frustre com isso. Fala outra palavra que traga o significado. Foque na mensagem. Foque em entregar a mensagem, entregar o que a pessoa quer entender. Às vezes você não sabe conjugar o verbo da forma correta. Fala assim, and I go in the past. Tipo, explica. Quando você não souber o que você quer dizer, explica aquilo que você... Ou seja, não se frustre, não seja esse vaso delicado que vai se quebrar facilmente o tempo todo. Não sei falar isso, o vaso quebrou. Eu vou me frustrar, vou ficar... A pessoa foi lá e riu de mim. E muitas pessoas também, principalmente quem está começando, as pessoas que já sabem mais, vão olhar para aquela pessoa que está começando com um olhar irônico, com aquele olhar assim de mangando mesmo da pessoa. Isso é normal, você tem que aceitar que todos que estão começando, tem pessoas que não vão te dar as boas-vindas, que não vai te tratar como você deveria ser tratado. Aceite. Aceite e vá em Mas frente. esse julgamento fala mais da pessoa do que de você, né? Você tá lá tentando. Se a pessoa quer te julgar, o problema é dessa pessoa. E isso é um aspecto ruim da pessoa que tá te julgando. Mas isso não é um problema seu. Você tá fazendo o que você tem que fazer, você tá se comunicando, né? Sim, sim, com certeza. Só uma boa noite ali então para Tabi Lucas, o Raul Ramos, Alex Oliveira, Kleberson. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Manuel Paulino ali também, seja muito bem-vindo. Matt, então para a gente caminhar aqui para o final, para a gente tentar não passar aqui de uma hora. A gente tem nossos 15 minutinhos aí pra tocar os últimos assuntos. A gente falou bastante coisa já. Sim, eu acredito que a gente falou até mais coisas do que eu queria, A do que eu gente já passou de, imaginei a que a gente gente passou de iria bastantes falar. pontos que eu já tinha selecionado aqui. A gente encaixou um com o outro, ficou
ficou uma dinâmica muito boa aí do que a gente apresentou um problema e trouxe outro aspecto bacana. Legal. Então, assim, olha só, Emanuel tá dizendo ali, obrigado, ótima noite a todos vocês. Obrigado Muito você, obrigado, Emanuel, por estar Emanuel. participando com a gente aí. Tamo junto. We're together in it. Então, Matt, eu vou, então, pro pessoal só ter uma palhinha aí. Let's have a talk in English. Yes, of course. Can we get started? All right. So, tell me, please, Matt, what is the point, the main point, the bigger difficulty that you had in your whole time of learning a new language, such as English? Well, the most difficult aspect of a language, and I feel like that is something that is present in a lot of languages, especially Latin-based languages, are prepositions. I do not have a good time with prepositions. I find prepositions to be something very challenging. I still struggle with prepositions nowadays in English, in French, in Spanish, and any other language that has prepositions. I feel like they're the most challenging aspect of languages in general. And just so you know, Wemeson, this friend of mine, FP Franco, he called me that. This is not an insult, okay? This is because this is the relationship we have because we met in an online game. This was like a nickname. So it's not an insult. Don't worry. I saw you All right. looking down like, oh, okay, what is that? But yeah, that's just like an interaction we have with each other. All right. So that's just a funny thing. Yeah, this is something between us, and he does that. Between yourselves. All right. Yeah. I didn't know that. Yeah, Sorry. don't worry. Okay. But yeah, this is like, I feel like it's the most challenging aspect of any language for me specifically, for Matt. All right. Okay. So, Matt, and tell me, please, what is the next language that you're thinking about learning, and why? Why do you want to learn a new language? Oh God, there are so many languages. I feel like this is like one of the hardest things because the more you get to know people, the more you get to know the world, the more languages you want to learn. And currently I'm studying French. And I want to get to a place with French that allows me to communicate well. And I might need to use it for work. I don't know. But I feel like it's that other language that I want to be able to speak fluently, to reach that C1 level in the European framework. But other than French, I want to study Spanish. I want to study Italian, Russian as well, because you mentioned Russian. I have friends in Russia, and I find the language so fascinating. You have to come to our polyglot intensive. We have all of those languages. Yeah, no, I find Russian to be such an intriguing language. And we have a Russian guy who are going to help you so much with. I have friends. I have friends in Russia as well, so it's really good to be able to exchange that knowledge with other people. I also want to, at some point, I want to tackle Arabic because I find it to be another one of those languages that is very interesting. Which Arabic? Which one? I guess. You see, I don't remember which countries speak Arabic perfectly. I know. Is Egypt one of the countries that speaks Arabic? I believe so, Egypt. right? All right. Egypt, yeah. Is the we could say the pattern one, the pattern one. Yeah, it's one of those places that I feel like it's interesting. Because Arabic from Egypt, mostly of people they must understand that Arabic, and that's the most pattern one. Yeah, it's because Egypt is also beautiful. It's a beautiful country as well.
I'm also learning that one. I'm also into that one. Yeah, and Egypt is a beautiful country in itself. Yeah. The place is a beautiful place as well. So yeah, those are definitely the ones that I want to tackle along my lifetime. I want to go over like I've already studied a little bit of Korean, so I know how to read a little bit of Korean. But I definitely want to get back to Korean, North Spanish, Korean or South Korean? South I'm just South asking. Korean. I'm just There's asking. no option, unfortunately. If only there was an option, but there isn't an option. So yeah, definitely Korean, Spanish, Italian. Oh, I have to go back to German, obviously, because German is Yeah. there somewhere. All Um, right. Yeah. You just made me think about another thing. yeah. Let me just say good evening to Marcela, Manuel, Marcos, Lili Bonini. Welcome everyone. Welcome everyone. Emmanuel Paulino, we are going to answer that question in a bit. So, Matt, which countries have you ever been? Have you ever been abroad? Tell I us a have little more about that. I have, but I've only been abroad once. Fortunately or unfortunately. I've only been to the US, and that was once. Where? Where Uh, about? I went to California, San Diego. I went there once for a month to study English. Went to do one of those exchange programs, and For how yep, long? for a month. It was for For a 1 month month. only. Yeah. Yeah, Yeah, but that's good. That's awesome experience. I'm sure. it was. It was fun. I personally feel like it would have been more. It would have been more advantageous if I had done it for like a longer time, like 6 months. But regardless of the time, it was a great experience and it was valid. But yeah, it was for a month and that was it. I've never again left the country. I've always been here in Brazil, studying in Brazil. And I feel like that's really And important. what countries would you like to visit? I don't know in the future. Oh, there are way too many. New Zealand, But the Canada. special ones, the Yeah, no, the special ones that I'm mentioning them like in order of priority. I want to go to New Zealand for sure. New Zealand is a beautiful country. Zealand. New Zealand, Canada, France, Belgium, and I think Germany. Those are the ones that I really want to visit. And the UK at some point, but the UK is not Yeah. my priority. Yeah. Yeah, UK is not a priority for you, but London. Oh my gosh, It man, is a beautiful place to visit. It's an London. incredible place. It's like a world into a only city. A single into only one city because Paris and London. I lived for 1 year in Paris and 1 year in London, and I didn't have the chance um, yet to get to know all of those places that I wanted because that's so many things to do. You go to get to know the north part of London or Paris, and you can't get enough. You can't get to know all of the stuff that you want. You go to south, there is a world into those cities. Oh my God, London and Paris, that is a place that I'm not really interested to go back again because I love new places to get to know new places. I want to go to Egypt, China, India, Japan, and all of those countries. Are there But countries that you want to visit in the African country, the continent, in the country, the in continent, the continent, yeah. in the continent? Yeah. I went to Ilha do Sal. Ilha do Sal, that's in Cape Verde. So I've been to that country once. That's a beautiful country. That's most like
beautiful beaches with the beautiful weather, But Angola, Mozambique, all of the countries that people speak Portuguese, the Oh yeah, no, Portuguese I want to speakers. visit Angola as well. I honestly, just so people know, and that's my personal opinion. I find the Angolan accent to be one of the most beautiful Portuguese accents there are. I love the way they speak Portuguese. It's so beautiful. But Yeah, if I were to visit, I'd definitely go Angola, Nigeria, and um, South awesome. Africa. South Africa would definitely go there as well. Yeah. All right. So Matt, do you want to do you want to talk about another subject before Yeah, we answer the questions, or we can just go straight to answer the questions of um, yeah, of course. well, Let me just we have like a couple of minutes, so I'll be quick. yeah. Just before we go, can we go back to Portuguese just to make sure? I guess everyone Yes, of understands it. course. Let's just answer those questions in English. Okay. So at beginning, Emmanuel Paulino said, at beginning it was hard to understand English when listening movies, series, etc. And what did you do? What do you do to handle it? Do you want to answer that question, or do you want me to answer that? Yeah, no, I can answer that. So, Yeah. uh, it's okay for us to not understand everything at once or twice or three times. It's okay. And if you don't understand something in a show or in a movie, thankfully nowadays you have subtitles to help you understand what's going on. So you can always find that word, look it up, learn of its meaning and how to pronounce it, and then you can actually make a learning experience out of it. And it's always important to not feel frustrated when finding words that you cannot understand immediately. Don't make that discourage you when you are watching a show or a movie. So that's what I do. If you find something that you cannot understand, and I have found a lot of those throughout the learning experience, especially when you are a beginner, it can be frustrating because you don't understand a lot and you're like, okay, what am I doing here? Why am I wasting my time? But everything is valid for your learning process. So make sure to enjoy it. Find the words that you cannot understand, learn them on the internet, and make the experience the most valuable possible. Don't give up just because you didn't understand it. Watch it three, four times, how many times you have to. But yeah, make something that Yep. it's actually worth I'm your just time. Yep, and I'm just add something more. Don't hurry. Do not hurry. Try to make things uh, in an easy way. Uh, as also foreigners say, devagar, sempre. Devagar e sempre. All right, so always and slowly and always, slowly and always, Slow and steady wins the race. slow and steady. So try to do that in this way. For example, when I started during that process of understanding movies or series or stuffs like that, I took 1, 2 years to understand well without subtitles. Lots of to get confident with that content. So do not hurry. Go nice and slowly. So how do we say that? Devagar e sempre. How do we say that expression? Slow and steady wins the race. Devagar e All right, that's sempre. nice. That's nice. That's lovely. Okay, so then let's answer the last one. New Zealand is also my favorite one.
Its nature is something out of this world, Emmanuel said. It Lily is. Bonini, you should visit Sweden. I really don't feel like traveling to the UK either. Yeah, Sweden is a Oh, lovely Sweden is country for sure. amazing. Yeah, Beautiful yeah, that's country. it. Thank for answering my question, Emmanuel said. Yeah, this is it. You're Okay, welcome. welcome, Lhama, Bruna, Ceruli, Angin, Lucas, o Pacheco, eu, Elia, sejam todos muito bem-vindos. Slowly and steady wins the race. Is that right, No, Matt? the phrase is slow and steady, not slowly, slow and steady. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Welcome, Inglês com Leon Zay. Seja Hi, muito Leo. bem-vindo, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, bora lá, para a gente caminhar. Matt, você quer, então, falar sobre alguma questão antes da gente finalizar? Eu acho que a gente já Eu acho que a gente bateu no vai dar o ali. tempo Vamos aqui. lá, pode mandar ver. Vai dar o tempo aqui, eu vou tentar ser rápido. Então, só para facilitar para a galera aqui, coisas que a gente não tocou, que não deu tempo, que a gente falou para dois professores falando, é isso, não é? A conversa que vai. Mas eu achei bem legal essa conversa nossa. Em inglês foi bem bacana. Pois é que é importante também, gente, assim, quando você procurar uma coisa para aprender do idioma, ache um sotaque que você se relaciona e fica nele. Acho que é muito melhor do que você pegar tipo, coisas de sotaque de um lado, do outro, de um lado, do outro, aí você não tem um foco em um sotaque, aí fica uma coisa muito confusa. Isso é uma coisa que eu acho que não é produtivo, pegar um monte de sotaque de uma vez, de todos os cantos e, sabe, não ser consistente em um. Acho que se você quer melhorar em um sotaque específico, foca nesse, que é mais fácil para você acostumar seu ouvido do que pegar de tudo quanto é canto e se perder nisso. Mas pode ser que, não sei, o Emerson, pode ser que você ache que seja bom também, não sei. Eu acho que se você quer um sotaque, fica nesse e acho que é melhor para você e mais produtivo. Outra coisa que eu queria falar, que a gente não falou, foi séries muito antigas. Querer praticar inglês Tá, com então antes de você puxar sobre série as muito séries muito antiga. antigas, deixa eu só fazer uma adição, então, nesse sentido aí, do sotaque. Olha só, eu acho muito bacana a opinião do Matheus, do Matt. O que eu diria é o seguinte, foque sim no sotaque que você goste, tudo, mas não deixe de ouvir outros sotaques. Na verdade, foque naquele sotaque que você quer. Só que nunca deixe de ouvir outros sotaques para você também, porque você vai falar com pessoas do mundo todo em inglês. Então, querendo ou não, você vai ter que conseguir entender outros sotaques e tudo. Então, não acho que só você entender o sotaque norte-americano é suficiente, só o britânico é suficiente, porque você vai falar com pessoas do mundo todo em inglês. Quando eu falo com russos, ou indianos, ou africanos, nossa, o jogo vira. Então, você tem que, né, vai aos poucos se adaptando. E para você adquirir o seu sotaque, como o Matheus, como o Matt disse, foca naquele sotaque que você gosta mais e copia ele. Tipo, copia no sentido assim de fala igual ele. Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, o meu sotaque, eu jurava que ele era mais britânico, mas o pessoal fala que ele é mais norte-americano. Eu falo que tanto faz. Eu tô falando inglês, as pessoas estão me entendendo, não importa qual sotaque. Às vezes eu vejo que eu vou fazer o som do TH, eu faço o som do TH britânico, porque tem um som do TH britânico, por mais incrível que o pessoal ache que não pareça, que não exista. Por exemplo, às vezes a gente vai falar assim, ó. So, let's do it through. Olha só, esse through. Ele não é o through do sotaque norte-americano. Ele não é o through com a língua para fora. Ele é o through, com tipo os dentes mordendo os lábios de baixo. Esse é o TH britânico, que eu aprendi lá em Londres. E nos Estados Unidos, eu acho que eles não pronunciam esse tipo de TH. Pronunciam, Matt? Não, acho que é muito parecido. Through. Talvez eles botem a língua um pouquinho mais pra cima. Through. Talvez Enfim, e daí um pouco mais pra daí cima. vai. Mas vá para aquele que você tem mais confidência mesmo, que você gosta mais. É isso que eu quis dizer, Emerson. Assim, sobre o ouvir, você ter interação com outros sotaques, isso é importante porque o inglês é plural e a gente tem inúmeras culturas que falam. Mas quando você quer um sotaque para você falar, foque em um, porque senão vai ficar muito confuso. Quero aprender sotaque dos Estados Unidos, mas eu também gosto do britânico, mas eu também gosto do
neozelandês, mas eu também gosto do australiano. Vai ficar uma salada mista, vai ficar difícil. Escolhe um e fica. Vai se atrapalhar, né? Vai atrasar seu processo aí. Então escolhe um, fica e vamos que vamos. Aí depois você pode aperfeiçoar o outro, mas é mais produtivo ficar em um só. Escolhe um, legal. O Tá, então outro... você queria falar sobre os filmes antigos, sim. É, Seja não, muito bem-vindo aí a Marinês. eu acho que o melhor jeito de falar isso seria séries, coisas que são de época, não antigos, porque até os antigos têm seu valor, mas eu digo assim, gente que quer aprender inglês vendo, sei lá, Peaky Blinders, Game of Thrones. O inglês é válido, mas é um inglês que não é utilizado para a vida real. Então, eu não acho produtivo quanto você assistir uma série que tem inglês que você vai utilizar na vida real. Aí isso varia de professor para professor. Um vai falar que Friends é bom, outros How I Met Your Mother, reality show. Eu gosto mais de reality show porque eu acho o mais real possível. Mas todos são válidos. Eu só não acho que é tão produtivo você assistir esses seriados, tipo, sei lá, fictícios demais, de 10 séculos Aí eu já atrás. complemento com Eu acho você o complicado, seguinte, entendeu? dizendo que tem pessoas que vão querer com seriado ou filmes e tal. Eu nunca aprendi inglês com seriados e filmes assim, no sentido de que foi o meu foco. O meu foco é sempre YouTubers que falam sobre conteúdos que eu gosto. Por exemplo, tem um cara muito famosinho aí, que foi o pioneiro do marketing digital, que é o Gary Vee. Eu ouço ele, já vai fazer mais de 2 anos, todo santo dia, religiosamente, na hora do almoço, eu ligo aqui e assisto um novo vídeo dele. Entende? Então, ou seja, assista o que você gosta também. Você pode fugir também da caixinha de séries e filmes e fazer com vídeos que você goste também. Sim, Seja sim. muito bem-vinda, Maria Luísa. Você estava vendo uma pessoa real falando de coisas do mundo real, né? Então isso daí já é extremamente prático e útil para você. Mas quando você vê gente que gosta eu gosto de ver esses seriados de época que falam em inglês de 20, 20 décadas atrás, eu não acho que isso seja extremamente produtivo para o inglês, exatamente para quem está começando. Para quem está mais avançado, e tudo bem, que você já tem, né, você tem sua base lá para poder conversar, mas quem está começando, eu acho que é mais produtivo focar em inglês que realmente é utilizado e depois você vai para as séries mais fictícias. Legal, legal. Entendi a sua mensagem. Então, não pegar aquelas coisas antigas que tá, tipo, Que usam inglês muito. fora de moda, né? Que usam inglês Tá. muito que não tem a ver com a realidade, que é menos produtivo. Isso. Coisas mais no dia a dia, ou que pelo menos estejam focadas mais no dia a dia, né? E daí depois a pessoa, se é o gosto dela, ela vai partindo para aquilo, né? Mas foca em coisas do dia a dia. Legal, legal. Matt, é isso aí. Se deixar, a gente vai conversando aqui 2 horas e aí vai ficar muito bom e aí o negócio Pois vai... a gente vai levando a conversa, sabe qual é que é? O que a gente pode fazer, né, é ver um outro tema. Aí daqui 1 mês, mais ou menos, a gente vê um outro tema legal, a gente faz uma outra live aí. Se você topar, me manda lá umas dicas lá de temas que você gostaria de falar. A gente pode falar sobre isso, sobre quais conteúdos assistir e tal, e como, né, estudar com eles, filmes, séries e tal. A gente pode ver alguns temas lá legais assim, e a gente vem aqui bater um papo, a gente vem trazer esse conhecimento e essas formas de aprendizado para ajudar o pessoal aí. Beto, muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado aí a todos que participaram. Emanuel, Mariano, inglês com Leon Azai, Lhama, Bruna, Ceruliangin, Lucas, Lili Boni, quem mais ali? O Marcos Partner, Marcela Delediz, Élida, Franco. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Sigam lá o Matheus. O link vai estar bem aqui na descrição. Eu vou deixar aqui, salvo aqui no IGTV. Vou colocar uma foto. Você me deixa dar só uma despedida, Emerson? Só pra... Claro. Manda ver, manda ver. Então, primeiro eu queria dizer muito obrigado, Emerson, por me convidar, por essa chance. Achei uma conversa super bacana, muito produtiva. Obrigado a todo mundo que assistiu. Sejam sempre muito bem-vindos a participar de qualquer live que eu e o Emerson fizermos, individualmente ou em conjunto. Novamente, obrigado, Emerson, pelo convite. E não se esqueçam de nos seguir. Se vocês tiverem interesse, ambos temos aula. Então, se vocês quiserem, entrem em contato conosco. Tenham sempre
diversão em aprender qualquer idioma que vocês estão aprendendo. E muito obrigado pelo seu tempo, pela audiência. E a gente se vê na próxima. Obrigadão mesmo. Todos os meus contatos são @matplease. Então, muito obrigado, Emerson, novamente. Obrigado pela conversa. E a gente se vê na próxima. Tamo junto, tamo junto. Então, olha só. E aí, pessoal, sigam aí o Matheus. Galera do Matheus, siga aí o meu canal de cá também, né? O Emerson Oliveira. E, pessoal, quem quiser levar, né, esse aprendizado mais a sério, algo mais dedicado, para você realmente aprender de fato com um professor que você goste, vá lá, fale com o Matheus pelo DM ou em algum link que ele tiver ali, fala com ele, fala comigo aqui também, que a gente tem aí os nossos cursos também, a gente tem as nossas aulas para ajudar vocês, para fazer com que vocês consigam atingir objetivos de vocês, seja de trabalhar com inglês, de ganhar dinheiro, né, faturar com inglês, ou seja, de viajar pelo mundo, ou seja, de inglês por prazer, para crescimento pessoal. A gente está aqui para ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Matheus. E a gente se vê, então, na próxima. Thank you, guys. I'll see you guys there. Take care. Obrigado, pessoal. Take care. Tchau. Thank you.